E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora pra mais um. É isso aí, né? E nós estamos aí com convidados especiais, né? Primeira vez que a gente reúne os dois aqui no Bacon, né? Eles já são da casa, né? Já vieram aqui algumas vezes, né? Pra conversar com a gente, pra ter essa resenha, né? Que é muito boa. E pela primeira vez estamos reunindo eles, então, seguindo a ordem aqui do meu visor, seja bem-vindo novamente, Alan. Valeu, Lucas, sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Já eu diria que eu sou um dos participantes honorários aí, acho que já perdi as contas de quantas vezes estamos. Já falamos de Chaves, já falamos de muito DDC, né? E aí hoje é um complemento daquele podcast que a gente gravou do último, de qual que seria os rumos da DC, em que a gente estava lá especulando o quanto esse filme do Flash poderia impactar no futuro cinematográfico da DC Comics. E, cara, bom, vamos lá. E estamos também com ele, Júnior Volcan, seja bem-vindo novamente. E aí, cara, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí que estiver ouvindo. Eu vim mais pra fazer piada, porque é isso que o filme pede. E também já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui. Mas uma coisa é certa, acabando esse podcast, é impossível a minha mulher estar grávida, porque nós acabamos de ganhar um bebê, certo? Então, dessa vez, vai demorar alguns meses. Vai ser a primeira vez. É a primeira vez, provavelmente né? vira um bebê novo. Mas é certo que na próxima gravação eu vou ter um filho, é certo, sempre assim. É verdade, toda gravação com o Júnior, dá um tempinho lá, vai ter um filho, né? Então, isso aqui já... É isso aí, né? Mas sejam bem-vindos, né? Então, vocês, guris aí, né? Sejam bem-vindos novamente aí ao Bacon Podcast. Sintam-se em casa, podem falar, fiquem à vontade, tá? E então vamos para as apresentações aqui iniciais de forma bem breve, bem rápida. Siga-nos, né, nas nossas redes sociais, @Bacon Podcast. E também nos ajude, então, na campanha do Apoia-se. A plataforma que a gente usa, a gente paga em dólar, né? Então, um pouquinho cara. Mas estamos seguindo aí, né? Graças aos nossos apoiadores. Então, fica aí o nosso agradecimento. Alan, por favor, onde é que o pessoal pode te encontrar? Eu tava olhando pro meu perfil ali, tu pode me encontrar no @Carlos Cereto, porque eu tô igual o cara, né? Enfim, pode me encontrar no @Alan Carrion, como tá o meu nome aqui. Cara, tá assim, eu tô igual o Carlos Cereto. E pode me encontrar também no YouTube lá com o mesmo nome, Alan Carrion. Todas as minhas redes sociais é esse nome aí, vocês vão me encontrar facinho. É verdade, Maravilha. cara. Agora que tu falou, realmente, estamos na Sport TV aqui, que maravilha. É a cara mesmo, né, velho? Tá muito bom. Louco. E também o Júnior. Júnior, por favor, onde é que o pessoal pode te encontrar? E aí, cara, Instagram e... Tem um canalzinho no YouTube, mas acho que não acha, porque eu ainda não comecei o projeto ainda. Mas é Júnior Volcan e já vai achar lá. Não tem... Vocês podem me encontrar nas orações pelo joelho do Soares também. Sempre vou estar lá. Sempre estarei. Então, sem mais delongas, né, para agraciar aí os nossos ouvintes, né, vamos então começar, certo? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Queria dizer que eu tô revoltado, porque eu gosto do Flash. Eu tava esperando que finalmente viesse um filme decente. A DC vai acertar, ela vai corrigir, ela vai trazer aquele filme que vai rebutar tudo, que vai ter um multiverso. Flashpoint é o melhor quadrinho do Flash. Putz, vai vir o filme. Mas não. Eles não prenderam Ezra Miller, deixaram ele atuar, deixaram ele sair desse filme. Né? Não cancelaram esse filme, cancelaram Batgirl, cancelaram um monte de coisa, mas deixaram sair esse filme com essa qualidade maravilhosa, que não é Flashpoint, só fingiram que era.
Então é isso. Um filme que não devia ter existido. Esse foi o Flash. Mais um pra conta, né, da DC. Mais um pra conta da DC. Nossa Que senhora, beleza. não bastava Esquadrão Suicida, aquele filme da Aves de Rapina. Os caras conseguiram fazer um Flash quase no mesmo nível. Pois é, então, né? Que tristeza, né? E nós estávamos aí com algumas expectativas, né? Já tem um tempo, sempre quando a gente falava de algum herói, de algum filme, falava de Marvel, até mesmo de DC, né? A gente trouxe aí o Alan também para falar disso. A gente sempre entrava no assunto do Flash, né? Sempre. Não, mas olha, tá vindo o Flash aí, né? Eu acho que é uma oportunidade de resetar, né? De rebootar esse universo e deixar ele muito melhor. Olha só, o James Gunn sumiu, né? O James Gunn, eu vi que ele deu uma mexida no Flash. Eu acho que ele vai aproveitar, né, para poder introduzir o novo universo dele, né? Enfim, né? Então as nossas últimas esperanças estavam nesse filme. A gente não tinha esperança em mais nenhum outro filme que foi anunciado, até mesmo os filmes do James Gunn, né, que a gente colocou. Em Besouro Azul. É verdade, né? Esqueci. Como eu poderia esquecer de Besouro Azul? Gente, a gente precisa do Besouro Azul, né? O cinema precisa do Besouro Azul, né? Como que eu poderia esquecer disso? Verdade, né? Tinha esquecido totalmente. Mas as nossas esperanças estavam nesse filme, né? Para que ele desse uma mudada, uma melhorada, né, no universo da DC. Até mesmo porque nós gostamos, né? Nós somos aqui do time da, né, DC. Não temos nada contra a Marvel. Mas é que a Marvel... Ela da Disney. É verdade, né? Tem esse detalhe. Mas falando de expectativas, eu queria já jogar a bola então para vocês aí, né? Qual era a sua expectativa, Alan? Qual era a sua expectativa? O que você esperava desse novo filme da DC? Cara, eu torço pro Inter, né? Então eu sempre tenho expectativa que as coisas podem melhorar, né? Embora lá no fundo tu saiba que vai continuar a mesma coisa, né? É a triste vida do torcedor colorado e do cara que gosta da DC Comics. Hoje em dia é isso, né? Os caras começaram assim, a fazer um paralelo. Ano passado o Inter terminou em segundo lugar no Brasileirão e começaram a vender uma propaganda que manteve a base do time, que agora vai, porque agora engrenou, manteve o técnico, manteve os mesmos jogadores. Tudo isso vendido ali pelos dirigentes do Inter. Enquanto os dirigentes da DC foram lá e começaram a vender, fazendo 1001 exibições antes do lançamento oficial, com os melhores releases possíveis, né? Porque é o melhor filme de super-heróis depois de Cavaleiro das Trevas. Porque é cinema, aí vai lá o Jaden Smith e fala que é uma coisa. Aí o Tom Cruise fala que o cinema precisava desse filme. Aí quando chega, mais do mesmo, né? Mas eu vou dizer que eu acho que o que matou o hype desse filme, de verdade, foi realmente o James Gunn. Se a gente parar pra pensar assim, porque o flop da DC com esse filme é gigantesco, né? Então, vejo dois erros muito crassos, né? O primeiro foram essas inúmeras sessões de preparação, né, para correção, que as pessoas já estavam falando que o CGI era ruim, e a DC falou que era o CGI inacabado, e no fim era a mesma coisa. E depois o fato de tu saber que esse filme não teria uma continuidade, de certa forma, né? Porque o James Gunn, ele vai lá e fala que o que era do Snyderverse, né? Todas as coisas que a gente já viu, essa quantidade de porcaria, nada mais iria valer, né? Então, certamente, isso já matou o hype do filme. O filme ele já nasceu morto. Então, eu tinha esperança porque eu sou apaixonado pelo personagem Flash. Então, era que nem a gente ter o hype lá em 2017 com a Liga da Justiça, porque eu nutria uma esperança de que eles iam colocar a trilha do desenho original, uma releitura da trilha do desenho original, um monte dessas coisas assim, e não aconteceu nada, saiu aquela bagunça. E aí agora também renovei essas esperanças achando que ia ver um filme digno do Flash, e vi um filme que eles tentam adaptar, como o Bruno falou, o melhor arco dos quadrinhos do Flash, que é o Flashpoint, que introduz o Flash com o peso que ele realmente tem como super-herói, os poderes que ele tem, que são poderes muito grandes, como a manipulação do tempo, e
traz o Flash ali, um Flash, entre aspas, mais maduro, que é um idiota, e o outro que é um idiota sendo um idiota, né? Com umas piadas completamente bestas, um enredo que não tem pé nem cabeça, porque tu não sabe quem matou a mãe do Barry, tu simplesmente tu coloca o destino numa pessoa, sei lá, num pacote de ervilha ali, né? As coisas que não fecham, um CGI ridículo, enfim, a gente vai ter bastante coisa aí pra malhar esse filme, mas em termos de expectativa, cara, assim, eu só não digo que eu fiquei frustrado porque eu já tava vacinado, né? Quando é a coisa da DC, por mais que tu espere algo ali, ache que possa mudar, tu já tá vacinado sabendo que a probabilidade de vir bobagem é muito maior do que vir algo bom, né? Tanto que as coisas boas da DC que vieram nos últimos anos são fora do universo cinematográfico, digamos assim, né? Como The Batman e Joker. O resto... Bom, Aquaman tropeçando em poça d'água, cara. Então, não tem mais. Verdade, né? Tem isso também, né? Júnior, antes de você também responder se você tinha alguma expectativa para esse filme, se ela foi atendida também, é claro, né? Já sabendo da resposta também. Mas eu queria saber se você gosta mais da DC ou da Marvel? E eu não tô querendo falar assim, tipo, universo, o MCU, tipo, universo cinematográfico, tá bom? Eu não tô falando de filme, não. Eu tô falando dos heróis mesmo, ali, quando você era criança, né? Enfim, o que você gostava mais. E é claro que a gente sempre carrega um herói que a gente prefere mais, né? Até a vida adulta, né? Então, qual é o seu time, Júnior Volcan? Então, cara, eu vou ficar meio no muro, porque eu nunca tive um time assim. Tipo, o meu herói favorito sempre foi o Batman. Sempre foi, assim, sempre foi o que eu gostei mais pelos desenhos da Liga da Justiça que eu assistia, né, quando eu chegava do colégio e tal, quando era criança. E adolescente também, né? A gente entrava na adolescência vendo tipo, ansiando pro Super Choque acabar logo, certo? E começar a X-Men Liga da Justiça. Então, tipo, eu curtia mais X-Men e Liga da Justiça quando eu era criança. Eu nunca li quadrinhos, assim, né? Eu nunca tive essa oportunidade. E agora, depois de velho, eu fico pensando mais uma coisa pra eu me viciar. Eu não vou fazer isso, né? Então, eu já estourei a minha cota me viciando em NBA esse ano, né? Então, eu tenho tratos com a minha esposa, alguns hobbies precisam ser barrados, né? Ela permitiu NBA, então a gente tá firme e forte futebol NBA agora. Então, assim, depois, assistindo no cinema, né, os filmes, como a DC praticamente não fez mais filme, até sair aquela Liga da Justiça meio bizarra lá, né, eu acabei ficando meio fã da Marvel, especialmente do Projeto Vingadores, ali, que eles conseguiram, né, trazer para o cinema uma coisa diferente, e trazer um vilão que, de fato, foi um vilão bom, né, e tal, que era o que a gente esperava que a DC pudesse fazer também com um bom vilão. Eles nunca conseguiram botar o vilão pra ser vilão, né? Uma coisa de louco, assim. Eu nunca fui muito fã do Superman, porque eu sempre achei apelão, né? Por mais que tenha todo o símbolo e tal, mas eu acho o super-herói mais chatinho, assim, mais apelão, porque é aquele que resolve rápido, é o Palmeiras do Abel Ferreira, sabe? Tipo, é apelão o negócio. Tipo, cara, a gente já sabe que eles vão ganhar, acabou. Então, eu nunca fui muito fã do Superman, eu sempre tive um pouco... E aí eu esperei muito pelo Batman vs Superman, muito. E aquele filme foi pra mim, ali eu vi que não ia dar certo o negócio. Porque eles tiveram uma briga, né? Então é uma coisa inacreditável, assim, né? E aí... quem resolveu a briga foi a mãe, né? A mãe dele. Não, uma coisa bizarra. Eu fico pensando Dona assim, Marta. tirando esses filmes, né? E eu não gostei muito do Coringa. Eu achei um pouco... Achei o filme bom, mas eu esperava mais, especialmente porque a referência de Coringa que tinha era o Coringa da trilogia do Nolan, né? Que era difícil bater aquele Coringa, né? Era um Coringa muito bom. Esqueci o nome do cara agora até, mas acho que é o Heath Ledger, né? Acho que é esse. Isso. E aí, quando eu vi o filme do Batman, mesmo, e até falei aqui na última vez que eu vim aqui, né? Que apesar do vampiro que brilha, né? Eu ia ver o filme. Cara, eles conseguiram me fazer gostar de um filme
que tinha o cara que era o vampiro que brilha, entendeu? Então, tipo, o roteiro tava bom. Tipo, o filme ficou bom. Beleza, teve uma pegada diferente dos outros Batman, mas ficou bom o filme. Eu gostei. Aí eu pensei, opa, acertaram a mão em alguma coisa ali. Vou começar a acompanhar mais. Fui olhar lá o Esquadrão Suicida, olhei lá o Peacemaker lá e tal. Tipo, deu uma acompanhada melhor, né? De si e tal. Beleza, vou começar a acompanhar. Vai ser o filme do Flash. E aí, a minha decepção, eu não dou bola pra CGI muito ruim, tá? Eu sinceramente, eu não dou muita bola. Dane-se, beleza, acontece. O que me irrita é roteiro fraco. É a coisa que me irrita muito. Tipo, é uma coisa que me irrita demais. E outra coisa que me irrita muito é um filme que é entregue nos trailers. Entendeu? Então, o filme, ele tem um momento que tu não espera que vai acontecer. E que daí aparece lá o aipim frito que eu comentei aqui nos bastidores antes, que é aquele vilão esquisito, né? Então, que parece um aipim frito que eles fazem aqui em cima, aqui, que os alemães fazem uns bolinhos de batata de aipim aqui, e fica aquele negócio esquisito lá, né? Aipim queimado. Foi o único momento que tu tem um pouco de surpresa com o filme. O resto é deprimente, assim, tipo... Eu dei até uma cochiladinha nos pedaços, e olha que pra eu cochilar em filme tem que ser ruim, sabe? Tipo, daí eu acordava assim e pensava, volto? Não. Foi 1 minuto só, eu não vou voltar. Tipo, dá pra ouvir que os diálogos tão ruins pra caramba. Então, roteiro ruim é uma bosta, assim, né? Às vezes eles conseguem, tipo, fazer bons filmes com um pouco orçamento. Tu imagina, eles tinham Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Roberto Carlos, Cafu, entendeu? E eles não ganharam, nem chegaram perto de ganhar uma Copa. Entendeu? Eles botaram um monte de ator bom, montaram uma seleção lá em torno, entendeu? De um cabeça de teta lá, que é esse Flash aí, esse ator muito fraco. Então, assim, a minha referência de Flash sempre foi um Flash que não era um abobado, assim, né? É o Flash dos desenhos, certo? E até aquela sériezinha que começa bem, depois fica paia lá do Flash que tinha na Netflix. Cara, aquele Flash é muito melhor, sabe? Porque não é uma coisa forçada, sabe? É engomada, é fraca e tal, mas não é essa palhaçada. Então, tipo, é muito irritante ver filmes assim, sabe? É uma coisa, tipo, o cara tem 3 filhos, cheio de trabalho, cheio de coisa pra ver, entendeu? O cara tem ali, o cara para pra olhar um filme que é pra ser bom, entendeu? Aí tu imagina, os caras têm o George Clooney ali no final, e eles fazem aquilo ali, velho, entendeu? Eles querem, é pra irritar a gente. É a Lei Guerrinha. O Alan conhece o que é a Lei Guerrinha. Talvez eu já tenha explicado aqui. A Lei Guerrinha é a nova lei da DC. Mas é Tem que interessante você botar falou... o pianista pra tocar piano. Tu não pode botar o violonista pra tocar piano. Vocês depois procurem lá frases do Guerrinha. Entendeu? É uma coisa impressionante. Os caras conseguiram enlouquecer a gente. Isso aí deve ser proposital. Isso deve fazer a gente... É pra nos estressar. Eu espero que a gente não tenha mais azar igual foi na fase 4 da Marvel, falando aqui, né? Da última vez que eu vim, a gente deu um azar tão grande, ou penúltima, já nem lembro mais quantas, que eu espero que dessa vez, quem sabe, faça o efeito reverso, assim, né? Quem sabe, já que não tem o flash reverso, né, Bruno? Então a gente espera que esse efeito saia. Interessante, você falou do Batman, né, como um dos heróis ali da infância, né, eu acredito que, né, da maioria da galera, né, o Batman, se não é o primeiro, pelo menos ele tá como o segundo, né, o herói da infância. E se você pega, assim, por exemplo, você falou do último Batman, que tem um vampirinho, que ainda assim conseguiu ser bom, né, o filme. É difícil ter um filme do Batman, assim, que estrague tudo, assim, né. É claro que conforme passam os anos, você vai olhando pros filmes, você vai pensando, nossa, esse filme aqui era meio vacalhação, né. Até o filme do George Clooney, o Batman e Robin, de 97, nossa, na época, ainda que tem até o Schwarzenegger como Homem de Gelo. Não é o Batman do George Clooney. É o filme do Batman com teta. Tem o Batcred, ele tem um cartão de crédito com o símbolo do Batman. E se você volta mais, até tipo o próprio Michael Keaton, né, de 89,
Também tem os... Nossa, é bom também, entendeu? Tem os seus méritos. E olha só, cara, os últimos dois filmes solos de Batman que teve provam, na minha visão, que um bom diretor e bons roteiristas, independente dos atores não serem muito bons muitas vezes, salvam o filme, entendeu? Qual é o carisma que o Christian Bale tinha? Entendeu? Exato. Tu olha pro cara, tipo, beleza, tipo, o Nolan transformou esse cara num ícone de Batman, e é um ator que, assim, tu não dá nada demais pra ele, entendeu? Ele bota lá o vampiro que brilha e funciona, e dá certo. Aí os caras tem o Ben Affleck, pô. O Ben Affleck, cara, é um baita de um ator, entendeu? O cara... Tem o queixo certinho, né, velho, pra tu vestir tem a ali, máscara. quando os caras falam, cara, Ben Affleck vai ser Batman, meu Deus do céu. Eu quase chorei de emoção. Cara, sensacional. E os caras conseguem fazer isso aí, entendeu? Não Tem a faca e tem o como queijo na mão, expressar em palavras. É só vocês olharem o filme, vocês vão ver. A gente já percebe há muito tempo, né, que existe uma crise, assim, de roteiro, né, que os caras, eles são muito preguiçosos, e a gente percebe até esse filme, até dando a palavra pro Bruno aí, que o Bruno quer falar também, mas que o filme, ele é totalmente Marvel, assim, a gente percebe que ele copiou, assim, a fórmula Marvel ali, nitidamente. Então, é fanservice que vocês querem, então Não, mas toma. copiou muito Toma o mal. George Clooney. A Marvel Não, tá copiou errando, mal. os caras conseguiram errar mais do que a Marvel Não, tá eles errando. copiaram pelo amor de o Deus. momento ruim da Marvel. Eles copiaram o momento Fase ruim 4. da Marvel. A fase 4. Então é tudo comédia, tudo engraçadinho, tudo bobinho, e não tem peso, sabe? As consequências não têm um peso de verdade. O CGI é horrível, igual essas séries da Marvel que tá saindo, que é terrível, né? O CGI. Aí você pega também, tipo, roteiro preguiçoso, então a forma que as coisas se resolvem. Então toma fanservice, você quer ver George Clooney, toma. Você quer ver Michael Keaton, toma. Então você quer ver o Nicolas Cage de Superman, toma também o Nicolas Cage de Superman. Meu, que preguiça, entendeu? Preguiça é só contar uma história. O Flashpoint tem lá no gibizinho o texto maravilhoso. Tem uma animação que você é só se adaptar à animação. Não precisa mudar nada, cara. Só faz o que tá na animação. Que é uma das melhores animações da DC, o Flashpoint. Meu, já tem tudo. Você não precisa inventar, você não precisa criar, você não precisa de frescura, entendeu? Então, cara, assim, vocês estavam falando e eu só fui lembrando. Conforme eu ia assistindo esse filme, eu ficava pensando assim, caramba, meu, essa greve dos roteiristas podia não ter fim. Durar pra sempre. Podia durar pra sempre. Porque eu assisti falando, não é possível que os caras estão fazendo isso. Você pega o personagem, o Flash. Poxa, é um personagem extremamente cheio de nuances, assim, pra você trabalhar. O cara consegue voltar no tempo. O cara não consegue aceitar que a mãe morreu. Olha o tanto de coisa que dá pra você trabalhar, né? Tipo, essa questão de não aceitar a morte, né? De querer mudar e resolver as coisas que não estão, né, ao seu alcance. Cara, você vai pegar a própria animação do Flashpoint ali, não tô nem falando do arco como um todo, assim, mas, cara, mesmo resumindo aquilo lá, já dá um filmaço, colocando Flash Reverso, colocando, né, vários universos paralelos que ele cria. Só que os caras conseguem pegar tudo isso que eu falei, estragar e colocar num filme remendado. Então, até quando o cara vai trazer o Zod ali, a guerra, porque deram crítica que destruiu muita coisa, o cara faz num deserto, nada a ver, não explica aquilo lá. O que é aquele deserto? De onde surgiu aquilo lá? Tipo, o que tá acontecendo ali? Aí o cara fala assim, não, porque se você move na velocidade do Flash alguém, a pessoa passa mal, que ele passa mal lá. Só que no começo ele moveu 15 bebês, não aconteceu nada com os bebês. Cara, são coisas básicas, sabe? Não é? Eu não tô falando nada complexo de, tipo, final, não tô de um plot twist diferenciado. Não, o básico, cara, respeita o mínimo que você tá criando, seja coerente com o mínimo que você tá falando há 15 minutos atrás do seu próprio filme, sabe? Cara, não é possível que um roteirista fez isso. Pegaram no chat GPT ali, escrever, faz um rapidão aí. Acho que ia ficar melhor, cara. Não é E possível. tem outra parte, O Bruno. chat GPT faria um roteiro muito melhor. Eu não vou deixar vocês fazerem isso com o chat GPT, que ele é muito útil. Humilhado, Ele é muito filho. útil. Ô, Bruno, uma coisa que tu falou, tem muita coisa que o roteiro ele larga pro espectador e depois simplesmente esquece. Tu falou da questão da movimentação. Tem uma outra questão muito importante que ele vai lá e ele fala da parte que o Flash precisa comer. Pô, se ele coloca aquilo lá, aí isso acontece depois uma vez com o futuro Aipim, né? E depois, cara, na batalha final eles correm, ficam voltando no tempo 200 mil vezes e não come nada. Entendeu? Tipo, não tem sentido. São coisas, um monte de coisa largada.
os caras botaram o Michael Keaton pra começar a aparecer daquele jeito. Vem aquela explicação maluca com espaguete, certo? Nossa. E os caras não são capazes nem de mostrar ele cortando a porra do cabelo. Meu Deus do céu, velho. Parece, mano, muito zoado. Do nada ele tá de baixo, tá maluco, velho. Tipo, tem Ninja cabeludo, né? Tipo, tem uns saltos assim, tipo, velho, tipo, o filme deu 2h30, vamos cortar, então tá bom, vamos atorar, assim, tipo, parece uns caras escrevendo o artigo que às vezes eu tenho que pegar aqui pra revisar os textos, e os caras, beleza, eu acredito que tem que sair daqui pra cá e vambora, não tem lógica nenhuma no negócio, entendeu? é uma dúvida, então realmente foi saltos de roteiro mesmo, porque eu pensei que eu tinha dormido. Então, Não, é de roteiro mesmo. eu lembro Não, foi vagamente, saltos assim, de cara, o que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo que eu perdi? Falei, foi a mesma coisa, não vou voltar. Eu acho que eu devo ter dado uma piscadinha só e eu pensei que eu dormi mais do que eu achava, então. É um roteiro Não, que é muito não. ruim mesmo. O Os caras roteiro é muito apresentam muito personagem, os caram apresentam muita trama teoricamente paralela, isso é muito legal. Só que o cara não desenvolve. Ele simplesmente joga um outro Batman, ele jogou uns 4 Batman lá, né? Joga um monte de Batman, joga vários Flash, joga. Até Mulher Maravilha aparece no negócio, tipo. Do nada, não desenvolve né? nada, não desenvolve nada. Ele pega um monte de personagem e não desenvolve nada. Uma Supergirl que ele apresenta, do nada ela tá ali, já. Beleza, já de repente perdoa a humanidade, já tá lutando com os ódios, e, cara, tipo. Nada, assim, não desenvolve nada. Essa Vai da Supergirl eu preciso comentar. Primeiro porque eu fiquei pensando, tipo assim, eu assistindo o filme e eu falei assim, se eu fosse a Supergirl, eu matava a galera. Porque pensa comigo, o Clark Kent, ele tinha um motivo para defender a Terra, que era, ele cresceu aqui, virou o lar dele, a família dele tá aqui. Ela chegou e foi presa. Só a galera que prendeu ela na Sibéria. Ela tem zero motivação, sendo que o Zod ia colocar o planeta dela de volta aqui, ia reconstruir a civilização dela. Eu super iria ajudar o vilão nesse caso. Faz nenhum sentido ela do nada De onde saiu esse ajudar. afeto pela humanidade, né? Tipo, não tem nenhum sentido nessa conexão. E essa Supergirl é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Começa que eu já estressei dela não ser loira. Já estressei aí. E a roupa, pelo amor de Deus, tava parecendo um menino, era pra ela fingir ser o Clark Kent, que era aquilo? Não, pelo amor de Deus, não dá não, essa Supergirl feminista pra mim é demais, um absurdo. A roupa da Supergirl original é super linda, uma sainha, um vestidinho todo gracinha, aí bota aquela palhaçada ali. É uma Supergirl, assim, meio Maria Gadu com Majoristiano, né? Exatamente. Eu olhei e falei assim, o que é isso? Eles estão querendo seguir o conceito de Capitã Marvel na DC, falhou na Capitã Marvel. Vocês não perceberam ainda, gente, que ninguém gosta? Nenhuma mulher se identifica com isso? Não, fora que essas imitações deles em relação às coisas da Marvel, eles imitam sempre o que é péssimo, né? Que é, sim, qual foi a grande cagada no filme do Homem-Aranha, que o último que teve? É a irresponsabilidade do Homem-Aranha e do Doutor Estranho de ir lá e botar tudo a perder por causa, entendeu? De uma bobagem. Aí como é que eles começam o filme? Uma irresponsabilidade exatamente igual, entendeu? E coloca... assim, por exemplo, ainda sobre a Supergirl, eu fiquei assim muito inconformada. Porque o que acontece? É tão difícil ter uma super-heroína mulher, que você se identifique, coisas assim. E aí, em prol dessa questão de... por exemplo, a desculpa deles para a roupa dela é para não sexualizar a Supergirl. Mas ficou feio. A gente não estamos querendo que sexualize a Supergirl com a roupa dela, mas a gente quer uma Supergirl que a gente possa se identificar, que trabalhe melhor o personagem, que tenha alguma motivação, que tenha um pouquinho de lógica, e não tem nada. Você pega, mete uma mulher lá, bem pagando a agenda feminista, que teria tudo para destruir a humanidade, depois muda de ideia, e eles fazem isso com todos os personagens. Bota lá a Mulher Maravilha para aparecer, só para dizer que a Mulher Maravilha apareceu, porque ela é uma personagem que fez muito sucesso, bota 57 Batmans, não explica nada, o Flash é uma vergonha esse Flash, porque o Flash que a gente conhece sempre foi, beleza, ele é engraçado, mas ele é extremamente inteligente, né? Ele é um gênio. Esse aí é um moleque que cara, tipo, o Tom Holland como Homem-Aranha é mais maduro que ele, pelo amor de Deus. Não, mas você tem noção que esse cara é um perito criminal. A gente tava vendo um perito criminal ali. Pois é. Eu gosto muito do Flash. Ai, que revolta. Esse filme, preciso falar aqui pros nossos ouvintes, e quando eu assisti eu fiquei pensando assim, nossa, por que a gente foi inventar de fazer um podcast, né?
eu assistindo o filme pensando, não, a gente não devia ter inventado de fazer podcast. Esse negócio do bacon aí dá muito trabalho. Porque foram 2 horas da minha vida perdidas num domingo, pelo amor de Deus. O que eu achei muito engraçado nessas aparições, esses 57 Batmans e Superman pra lá, Superman pra cá, uma curiosidade pra vocês verem como que é o nível do fanservice, assim, como que os caras queriam ir longe. Mas o engraçado é que eles não estão preocupados com o público. Tipo, você tem que manjar muito, assim, ó, muito de produção, do que tá acontecendo pra você entender onde eles querem chegar com os fanservice. Tipo, eles não estão nem aí pro público, entendeu? Eles querem, vou fazer um negócio do meu jeito aqui, pronto, acabou, né? Acontece que é a parte do Nicolas Cage, né? Teve muita gente, assim, que eu vi que perguntou, mano, por quê? De onde saiu o Nicolas Cage, velho? Como assim, né? Cabeludo. Mas é de um filme, né? Que o Tim Burton mesmo, o Tim Burton do Batman lá de 89, ele queria fazer um filme do Super-Homem, né? E chegou a entrar até na pré-produção, o Nicolas Cage chegou a vestir. Aí, recentemente, vazou um monte de foto do Nicolas Cage cabeludo, com aquele uniforme, né? Agora, o fanservice, assim, mais, assim, hard que tem ali naquela cena é que o Nicolas Cage, ele enfrenta uma aranha, certo? E no roteiro do filme do Tim Burton, teve, se eu não me engano, não sei se foi o próprio diretor, não lembro, mas que deu uma entrevista, assim, pro programa de comédia, e ele falava, assim, do absurdo do roteiro, que o Superman enfrentava uma aranha. Os caras tiraram isso, assim, meu, lá, assim, do nível, assim, hard, assim, da internet, assim, entendeu? E colocaram no filme, a galera vai gostar, que ninguém sabe, ninguém tem ideia do que é aquilo, entendeu? Então você vê como que os caras, eles estão em Marte, literalmente, né? Eles estão escrevendo sei lá, pro umbigo deles, né? Não dá pra entender. Mas um ponto, assim, dessas aparições, meu, apareceu Superman de tudo que é coisa, Batman de tudo que é coisa. Apareceu a Mulher Maravilha, apareceu Aquaman na cena pós-crédito, mas não apareceu o Superman do Henry Cavill. Os caras, eles estão com um sério problema com o Henry Cavill mesmo, né? Só porque a gente gostou um pouquinho dele, né? Parece que a galera... não, tá desempregado, coitado. Nem o The Witcher, mas ele vai continuar, né? Então... Mas, e outro assim, ponto, né? Desabafo. E tu tem uma série de fanservice num filme do Flash, em que o único fanservice que não existe é com o Flash. Tu não faz uma referência à série nova, nem à série antiga. Pô, então, sei lá, faz uma referência da Terra Animada, da Liga da Justiça, porque, cara, aí tu vai lá e tu vai fazer uma referência ao Superman da década de 70. Tu faz ele em CGI, sendo que tu tem imagens dos filmes. Tu tem imagem do filme da Supergirl, que teve muito tempo atrás. Né? Filme ruim? Filme ruim. Né? Então, tipo, cara, assim, nada foi, assim, foi decepcionante pra mim. Os fanservice, eles não... Acho que o melhor fanservice que teve foi a trilha do Batman, quando ele aparece, porque aquela trilha foi muito bem produzida, gostei bastante, né, da releitura que eles fizeram. Aí tu coloca o Batmóvel pra nada, né, tá ali o Batmóvel só ali. Não tem... É verdade. Cara, assim, não tem... tu tem, no máximo, ali outro fanservice que eu achei legalzinho, mas que é muito rápido, que é eu sempre esqueço o nome da nave do Batman. Esqueci. Mas a nave do Batman na Lua, a sombra que forma o símbolo do Batman. E só, cara. Né? E aquele final, cara, meu Deus do céu, velho. Não tem, assim... Tu sabia o que ia acontecer. Tu sabia que não tem surpresa. Não tem, tipo, algo, não vai acontecer alguma coisa. E aí tu vai pro final, assim, quando ele volta pra linha temporal que ele não deveria ter alterado, né? Tu sabia que não ia aparecer o Ben Affleck, né? Então tu esperava, sei lá, o Michael Keaton, alguma coisa nesse sentido. Aí tu coloca o George Clooney lá, largado. Tu subaproveita e tu não deixa uma resposta pra grande pergunta que esse filme
gerou antes de ser lançado. É ele que vai dar os rumos da nova fase do DC, né? Não respondeu nada. Não respondeu absolutamente nada. Tu não sabe se o Flash vai continuar sendo Ezra, tu não sabe quem vai ser o novo Batman, como é que vai ser, o que vai acontecer. Então, tipo, é tudo largado. E aí, pelo que o James Gunn fala, o Besouro Azul vai fazer parte da nova fase da DC. Então, tu pensa, tá, mas será que Besouro Azul, que não tem nada de um poder especial, assim, que te diga, não, ele vai mexer com o tempo, alguma coisa que zoa o multiverso ali, não parece que vai acontecer, né? E então, cara, fica essa incógnita aí. Aí tu podia salvar esse universo de alguma forma com o Flash, mantendo alguns elementos do Snyderverse que eu acho que foram positivos. Por exemplo, eu gosto muito da Gal Gadot como Mulher Maravilha, né? Claro, não é nada de espetacular, até porque o segundo filme da Mulher Maravilha, em termos de roteiro, foi um lixo, né? Mas é uma boa atriz. Como vocês falaram, o Henry Cavill como Superman é muito legal. Não sei como é que vão trabalhar o Superman Legacy agora, que vai ser tipo o Superman também iniciando. E aí tu tem o Superman iniciando, e o filme que eles vão colocar do Batman é o Brandon Bolt, então, que é o Batman com filho, então já é um Batman mais experiente. Mais velho. Então, a própria É difícil. storyline assim, que vai acontecer, do que eles pretendem criar no novo universo, já é confusa. Né? Então, a minha dúvida, o que eu quero realmente que a DC me explique de alguma forma é como vai se dar essa transição, já que o filme que poderia fazer isso não faz. Né? Porque, não vamos manter o Ezra. Tu podia fazer com que ele, sei lá, sumisse no espaço-tempo, faz uma Liga da Justiça ao invés do Barry com o Wally West, né? Ou de alguma forma que venha lá do futuro, dessa linha do tempo que foi mal mexida ali pelo Barry, alguma coisa. Mas tu simplesmente largou tudo, e aí tu quer que a partir de 2025, quando vai iniciar essa nova fase, que tu tenha confiança. Não tem. Eu acho que, assim, a minha opinião é que talvez seria bom ter uma década aí sem filmes de heróis. Claro, daqui uma década eu vou estar com quase 40 anos, mas de qualquer forma, né, eu acho que seria bom ter um gap temporal aí de filmes de super-herói, porque além de estar saturando, as empresas, né, as produtoras já não estão sabendo fazer transições dos filmes ou encerramento de ciclos, e a DC tá aí para mostrar isso, né? Para mim, volto a falar, o filme do Flash é uma das maiores decepções para mim, como uma pessoa que esperava esse filme muito desde criança, e ver o que foi, assim, cara, tipo, não ter o Flash Reverso foi uma sacanagem sem tamanho. Tivesse deixado de sacanagem lá do Grant Gustin. Tem duas coisas que o Alan falou que me veio 2 pontos. O primeiro, eu sou um cara que tenta olhar os filmes com alguma ingenuidade, e aí, tipo, eu não olho teoria, nada antes, para que eu possa me surpreender ou não com o filme. Então, inclusive, eu tento, assim, quando o filme é meio ruim, como esse, meio não, bastante ruim, né? Eu tento não ficar prevendo o que vai vir, para ver se o filme me surpreende em algum momento. E aí, quando eu acho que o Barry tá amadurecendo e que, de fato, tipo, pelo menos ele vai finalizar o filme bem, sabe? Tipo, ele pelo menos... Aí eles vão lá e faz aquela cagada, né, de mostrar a imaturidade. Tipo, ele viu tudo que ele fez, aí ele vai lá e muda o negócio de prateleira e faz aquilo. Então, eu me surpreendi no final porque pensei, bom, pelo menos fizeram uma redenção, né, de maturidade no personagem para ele sair com o um mínimo de dignidade, né, depois daquele papelão que foi aquela atuação o filme inteiro. E aí eles conseguem cagar, né? Então eu me surpreendi no final que é tipo assim, cara, eles conseguiram cagar o filme inteiro, eles deram uma pequena resgatadinha assim, e depois eles foram lá e, não, peraí, nós temos que terminar de cagar em tudo, né? Então a gente precisa fazer isso, é um dever de consciência. E aí foram lá e fizeram o que fizeram. E sobre a DC, me parece muito claro uma estratégia de empresa que não faz sentido, assim, né?
no sentido de que a Marvel, ela faz muito volume, e ela tá pagando preço por isso há bastante tempo, né? E quando tu tem uma empresa concorrente direto fazendo volume, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer, se tu não tem meios para fazer volume, é botar mais qualidade nas poucas tacadas que tu tem para dar, entendeu? Então tu faz menos filmes, mas faz eles virarem o produto, certo? E aí depois tu lança eles, o cara vai ficar 2 anos esperando o próximo filme, mas ele não vai esquecer. E eles conseguem fazer tudo errado, entendeu? Eles tentam botar mais volume de coisa nas tacadas que eles dão, eles fazem mal. Então é por isso que eles vão ficar para trás da Marvel muito tempo, porque quando a Marvel começou a cagar lá, né, jogou 2 anos fora, basicamente, assim, né? Porque até aquele Homem-Aranha, eu não acho tudo isso, assim, foi um bom filme e tal, mas né, tem esses furos de roteiro que cagam tudo. Aí eles começaram a ver que estava dando errado e agora estão começando a dar uma pivotada, né? Estão começando a capitular e voltar a fazer as coisas como deu certo antes. Então, e aí vão voltar a ter volume, daí vão ficar fazendo ali as ideologiazinhas dele aqui e acolá, mas os filmes principais eles não vão ficar inventando muita moda, porque eles precisam faturar. E a DC, tipo, o filme que ela... os melhores personagens que ela tem, que ela pode, tipo, fazer um filme solo e botar eles dentro do universo, ela não põe. Que é o Batman, entendeu? Daí, tipo, aí faz um fundo, aí, não, esse não vai entrar dentro do universo, né? Aí vai lá. Vamos colocar o Besouro Azul. Vamos botar o Besouro Azul, entendeu? Ou então, eles fazem um bom filme do Aquaman, né? E aí o que fazem? Somem com o Aquaman depois, entendeu? Se não tivesse aquele resgate do filme lá, do Snyder e tal, a gente nunca mais. Ele virou um bêbado ali, que fica. É isso que ele virou, acabou. É o melhor filme que tem ali, pô, né? Dentro daqueles personagens, o melhor filme. Então, olha, o que faltou? Faltou fazer um filme para aquele ciborgue terrível só. Acho que é a única coisa que faltou nessa fase. Mas sobre essa questão do filme do Aquaman, eu fico pensando, caramba, tipo, já saiu o Flash, que deveria rebootar, já mandou todo mundo embora, já estragou o universo inteiro, já tá óbvio que, assim, que o que a DC quer é esquecer tudo o que aconteceu e começar do zero, só que eles não declaram. Então, porque vamos ver se o Flash vai dar certo para ver se o Ezra vai continuar, mesmo o cara sendo preso todo mês. Aí, porque basicamente isso que tá acontecendo, eles foi uma tacada assim, ali. Antes da gente declarar que não vai ser ele, vamos ver, se o público receber muito bem, a gente finge que era ele que ia ficar mesmo. Porque a impressão que dá é isso que eles estavam fazendo. Só que aí não deu certo, os caras perceberam que se eles tivessem cancelado, eles tinham perdido menos dinheiro do que lançando o filme, só que ainda tá marcado um Aquaman 2, daquele mesmo universo, que os caras já meteram ele de bêbado no filme. E assim, alguém vai querer assistir esse filme? Qual o sentido, né? E qual o sentido, entendeu? Assim, o James Gunn veio pra quê? Né? Não foi pra fazer uma estratégia? Ele tá... O planejamento tá legal, tá muito bom. Eu tô começando a achar que o James Gunn tava de aniversário, superestimado, entendeu? Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Aí vem pra cá, estraga tudo, ferra com a gente, vai embora e deixa a gente com o pires na mão. A real é que quem mandou o James Gunn pra DC, acho que foi o da Marvel lá, o Kevin Feige. Foi tudo um plano deles. É verdade, né? Vamos destruir por dentro, vamos mandar esse cavalo de Troia aí. Já tá ruim, vamos piorar, né, a situação. Uma coisa aqui, um ponto que eu queria levantar, né, queria saber a opinião de vocês sobre isso, que eu tava pensando aqui, né, será que os filmes, né, da Marvel, agora falando da Marvel, e falando da DC também, esses filmes mais antigos ali, que quando a gente era criança a gente assistiu, tipo do Batman, né, como eu falei no início, ali do Michael Keaton, do George Clooney, enfim, né, é claro que tem as exceções, tá bom, mas vocês não têm impressão que quando os filmes eram voltados, os filmes de heróis eram voltados para um público mais infantil e não um público adulto, será que não dava mais certo, sabe? Até mesmo falando da Marvel ali na fase 1, que era, querendo ou não, tipo, era voltado para um público um pouquinho, não era voltado para um público adulto, certo?
Depois foram vindo alguns filmes, assim, mais adultos, como, por exemplo, Deadpool, e foi pegando, tomando essa linha, então vamos amadurecer os filmes, então vamos deixar os filmes um pouquinho mais dark, vamos, né, dar mais peso e etc e tal. Mas se a gente pegar os desenhos que a gente gostava, eram desenhos claramente voltados para o público mais infantil. E esses filmes no início eram voltados para um público mais infantil. Então será que não superestimaram demais esse universo de super-herói? É claro que a gente está discutindo, gente, vamos lá, a gente está discutindo um filme de herói, tá? Então estamos aqui, nós, 5 adultos, discutindo um filme de herói. É claro que a gente pode tirar coisas boas, né? Eu não tô menosprezando nem nada disso, não é essa a minha intenção. Mas não era mais divertido a gente, como adulto, vendo um filme que era voltado mais para um público infantil? Um filme mais leve, um filme assim que, nossa, que legal, né? Olha só, exaltando os valores do herói, olha só, o vilão que é vilão, o herói que é herói, não tem essa confusão do herói que vira vilão, o vilão que vira herói, e a gente não sabe mais o que é cada coisa, colocando metendo uma bruxaria ali no meio, uma magia negra no meio, né, que era uma coisa que não existia antes. Então eu tenho essa impressão que era mais legal quando não tinha todas essas pretensões que existem hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Sobre isso, não só concordo, como eu, vendo esse filme, eu fiquei pensando, caramba, os caras fazem filme de herói e não existe heroísmo, zero heroísmo no filme, assim, tipo, cara, o Barry não tem uma atitude heróica, nada, assim, nem um herói comum, assim, tipo, nem nada, nem arrumar o quarto dele, nada, absolutamente nada ele faz. O próprio ato heróico dele no início, né, como tu fala, é totalmente infantiloide, não é infantil, é infantiloide. São conceitos diferentes, né? É bobão, né? Eu tô ali fazendo coisa, agora eu vou comer um hot dog aqui com uma cara de idiota, né? Mas isso aí é um estereótipo, porque assim, a gente tem uma visão do infantil, do tempo que nós éramos crianças. E naquela época, a própria criança era mais madura que a criança de hoje. Então eu acho que tem elementos sim do Dark, mas também tem a questão infantilóide, porque se tu, por exemplo, tu pega o desenho dos Titãs da Cartoon Network, cara, aquilo ali emburrece uma criança, né? É um negócio absurdo, né? Então, é claro, a gente tem que levar em conta também o contexto que a gente vive hoje de tipo, as produtoras não conseguem mais falar de coisas infantis de maneira infantil, porque o mundo quer tirar essa pureza da criança, sabe? Então, tipo, é infantil, mas eu quero trabalhar pela questões de gênero, de feminismo, de não sei o quê. E eu acho que isso aí vai matando a brilhantia do heroísmo, sabe? Então, tipo, Alan, só completando o que eu falei, até mesmo falar. para você continuar, desculpa te cortar, mas eu não digo nem tanto só infantil voltado para criança, mas é mais no sentido de simples, sabe? Simplicidade. Claro. É isso, inocente, é exatamente isso. É que aí vem nessa questão, porque hoje o mundo, né, a própria indústria cultural, ela quer tirar essa pureza das crianças, entendeu? Quer tirar essa questão simples, né? Então, tipo, é sempre criança desconstruída, né? Não tem gênero, né? Então, tipo, é neutro. Então, cara, a tendência é que os filmes, eles sempre, por mais que eles busquem o público infantil, ele vai trazer esse tipo de conteúdo, porque a criança hoje ela é hipersexualizada, ela é hiperestimulada. Então tu pega, por exemplo, um roteiro de Spider-Man 2, que pra mim é o melhor filme da Marvel. Ele é simples, é exatamente isso que tu falou, ele é muito simples. Tu tem heróico. Um vilão bem construído, um herói bem construído, um herói que ele tem motivações bem claras, que primeiro é o amor, né? Ele tá ali, ele vive pela Mary Jane, ele tem atos de heroísmo pela Mary Jane, mas também ele é o amigo da vizinhança, ele quer salvar as pessoas. Então são heróis que estão dispostos ao sacrifício, independentemente por quem, mas sempre envolvendo o amor. O que é algo, como tu falou, muito simples, né? Não é, e o ser simples não é ser porco, não é ser relaxado, porque eu acho que os roteiros de hoje, eles estão tão embebedados nesse suco gástrico de marxismo cultural que a gente tem, que eles se tornam preguiçosos, né? Então, tipo,
vale quantas vezes tu citou, indireto ou indiretamente, o feminismo, ou que tu empoderou alguém, do que propriamente a construção de um roteiro coeso, a construção de um roteiro que te leve a, sei lá, pensar, que traga uma mensagem, porque o filme de herói por si só, né, naquilo que ele deveria se propor, é realmente levar a pessoa a uma moral de história, né, que é por que a gente tem que, por que existe esse combate entre o bem e o mal. Só que a partir do momento que o contexto cultural dessas pessoas realmente relativiza o mal ou não trabalha que o mal realmente é algo que ameaça a humanidade, né? Então, tipo, deixou de ser o mal como uma pessoa que tem más intenções. Mas não, agora são conceitos de mal. Não, o mal é o capital, o mal é não sei o que, sabe? O mal é as pessoas que são preconceituosas porque não falam linguagem neutra, né? Então, entende? Eu acho que são poucas as obras que a gente vai conseguir chegar aqui e dizer, nossa, né? Por que aquele filme que é o do Tom Cruise, que saiu o Top Gun, que eu não assisti ainda, mas que muitas pessoas estão falando e exaltando ele, porque ele não se deixou contaminar por isso aí, e foi um roteiro extremamente simples, que é um filme de ação, com ações de ação. Nossa, ficou redundante isso, mas enfim, sabe? Talvez acho que seja realmente esse, cara, ter a sorte de um dia o mainstream, né, não deixar de ser tão contaminado por esse suco gástrico que a gente tem aí de progressismo e bobajadas. Acho que tá aí o segredo de voltar a uma raiz de um filme de super-herói de fato heróico e não imbecil, digamos assim, infantiloide ou extremamente dark, como as poesias de Zack Snyder. É a simplicidade da grama ser verde, caramba, é isso. Caiu aqui, mas eu consegui voltar. Descobri que o meu plano da Vivo, de fato, o 3G ele tem limite, mas agora eu tô aqui na sala porque a minha esposa já liberou o atendimento dela aqui. E aí, eu não sei se eu concordo muito com o que o Lucas falou, porque é o seguinte, eu sou daquela opinião que é assim, não deveria existir super-herói no sentido como a gente vê hoje, certo? Num mundo ideal, os megas filmes são filmes de santos, certo? Então, no mundo ideal, isso não tem que existir. Agora, já que existe, e já que a gente tá num mundo de retardado, de gente que é burra mesmo, de gente que flerta com o ocultismo, de gente supersticiosa, e todos vocês conhecem a minha visão sobre o ser humano moderno, né? Vocês sabem que eu sou um cara muito otimista e muito esperançoso com os rumos da civilização. Então, já que a gente tá nessa lama, tá? Basicamente o que é um peito pra quem tá cagado, assim, né? Então, é isso, em suma, que é pra mim um filme de super-herói. Então, já que você tá ali, joga o jogo. Por que eu acho que é um problema de burrice, maldade, enfim, qualquer coisa que tenha na cabeça desses roteiristas e diretores, o principal problema? Porque você pega a trilogia do Nolan, não é uma coisa assim simples ou tipo infantil, né? É uma coisa mais pesada. E é um filme que você tem o mal ali bem simbolizado num Coringa, né? E no vilão do terceiro filme, que eu esqueci o nome agora. No Bane, né? Então, tipo, tu tem ali elementos que, de fato, fazem um filme mais pesado, assim, dentro da medida das possibilidades do pesado. Mas você termina o filme percebendo que o Batman não é um herói, que é um herói que se sacrifica, que é um homem que dá a vida por si e que busca a felicidade num amor que dure, certo? Que é o amor dele lá com a mulher gato, certo? Então tá bem claro pra você, o ideal de felicidade é ele com a mulher, né? Então, tipo, a felicidade natural sendo muito bem expressa ali, a virtude natural sendo expressa ali, entendeu? Você tem ali é um filme aristotélico, aquilo lá, entendeu? O cara talvez só não sabia, mas é um filme aristotélico, entendeu? Então, você tem isso bem presente. Até, cara, vamos forçar a barra aqui, tá? Foi o que o Lucas falou, somos 5 adultos falando de super-herói, então a gente forçar a barra
é a nossa natureza, né? O Vingadores, os dois Vingadores, certo? Que não é um filme muito infantil, tem todo um, né? Uma preparação para sair. É um filme que te mostra que o Thanos é mal, então o mal existe e ele não vai perdoar, entendeu? Ele, se tu deixar mesmo, se não lutar, ele é inevitável, ele te mata mesmo, entendeu? Você tem ali tudo bem que o Thor tentaram estragar, né? Tipo, o Thor do primeiro filme é espetacular, né? O que é aquela jornada do Thor no primeiro Vingadores ali, né? E que dá errado no final, entendeu? E que perde, tipo, ali você tem uma aprendizagem do que é derrota muito forte, porque tu sai do cinema assim, caramba, perdemos. Tipo, perdemos pro Boca em 2007, 3-0, o Riquelme é mais, acabou, não tem o que fazer, entendeu? Então, você tem ali a questão, né, de tudo bem que é toda aquela viagem de viagem no tempo, tudo mais, você tem a questão de que você não aceita a derrota, essa indignação, né, em aceitar o mal, você vai atrás, e você tem principalmente, né, a questão ali do que tem muito meme que rola, né, daquele diálogo do Homem de Ferro com o Capitão América, que são os dois grandes personagens que eles trabalham ali, né, que tudo que você tem de importante veio de um frasco, né, não, pô, o que o Capitão América faz ali no final, pegando o Mjolnir e tal, é espetacular. E o Homem de Ferro, que era o símbolo dessa Marvel, entendeu? Fazendo um ato heróico ali, uma espécie de Jesus, entendeu? Que dá a vida por todos e se entrega e tal, um por muitos. Então, no fundo, eles pegam os elementos cristãos ali e colocam ali, pô, quem é que não ama uma salvação, caramba, né? Isso é, tipo, é a natureza humana. Então, o pessoal adora o filme e tal, entende? Então, e é meio dark, assim, e funciona. Só que a gente sabe que o que eles estão querendo levar as pessoas é para outro lugar. Mas ainda, pelo menos, tu percebe o quê? Tu percebe, cara, tem alguém inteligente fazendo esses negócios, entendeu? Porra, tem alguém ali que entende de pessoas, entende de ideias. Agora, tu pega o filme do Flash, na boa, velho. Na boa, tu olha que escreveu aquilo ali, foi um mongolão, entendeu? Não tem outra palavra que tu possa... Porque o ator principal é um mongolão, entendeu? E aí, tipo, você tem vários caras que você pode fazer um filme solo. Ou que você pode investir mais, ou que você, deu errado a primeira Liga da Justiça, refaz, dá um jeito, entendeu? Você tem 10, 15 anos para trabalhar bons atores. O que a gente vai fazer? Lei Guerrinha, nós vamos pegar o piorzinho ali, entendeu? Aquele ator ali que não dá para confiar e vamos confiar. Vamos fazer uma estrutura em torno dele. Então, assim, é maluquice, é o Renato tentando botar o Tassiano contra o Palmeiras em 2020, 2021 e achando que vai ganhar do Abel, entendeu? É coisa de louco, é óbvio que não vai dar certo, entendeu? E até concordando um pouco com você, Júnior, eu vejo que o problema não é que tá faltando a inocência no filme de herói, mas é a questão do heroísmo mesmo. Porque antigamente a gente via os heróis como a questão da virtude do sacrifício, né? Aquilo que caracterizava um ato sobre-humano, não superpoderoso. Aí os caras acharam que só sobre-humano não era o suficiente, eles colocaram superpoderes. Só que eles tiraram o sobre-humano e tiraram só o superpoder. Então aí não tem mais herói, tem só poderoso, assim, tipo, e esvaziou completamente o que de fato é o herói, né? E, velho, vamos combinar, ninguém que vai ver filme de herói é inocente em matéria de imaginário. Pode pensar aí, as pessoas que você mais conhece que são inocentes, os padres, os leigos, pode ver, eles não ficam olhando filme de herói, entendeu? Assim, filme da Marvel, da DC, porque esses caras, eles estão em uma outra dimensão de cristianismo, eles não é nem que eles acham que é demoníaco, não pode olhar e tal, entendeu? É que eles não perdem tempo com isso e com mais 1 milhão de... Não olham futebol, eles não olham NBA, tipo, eles não estão mais vivendo nesse mundo aqui, então eles estão vivendo o céu já. Então, esse nível de inocência não existe em quem tá ali, entendeu? Quem tá ali é o cara que tá atolado na pornografia e não fala, tipo... E tem meia dúzia de gato pingado que nem nós, que tenta fazer um resgate cultural, tentando alinhar várias coisas, entende? E tenta conversar, porque o ser humano sempre precisa de alguma coisa para conversar, que não seja muito séria, porque senão ninguém vai aguentar. Então a gente precisa se reunir para falar de futebol, de charuto, de filme, de cinema, não sei o quê, porque toda hora ver só filme e tal, só toda série, ninguém aguenta esse negócio aí, entendeu? Nesse mundo aqui ninguém aguenta. A gente não tem trabalho braçal suficiente para ficar cansado. Certo? Se a gente trabalhasse na roça, talvez a gente não iria querer perder tempo vendo essas coisas. Mas a gente não trabalha, a gente passa o dia inteiro sentadinho no computador. Então,
Cara, assim, a inocência já foi pro brejo há muito tempo, muito tempo. Então, não é papel desses filmes resgatar. Esses filmes resgatariam um pouco do que é ser viril, na minha opinião, que é o grande problema hoje em dia, né? Que, tipo assim, que é o problema que os chineses e os russos vão acabar com a gente rapidinho assim que tiver a oportunidade e que os globalistas mais fazem, né? Que é eles o principal ataque deles aí que isso é mais louco, né? Não é tanto a questão da mulher, né? Mas é a questão da masculinidade, da figura do homem em si. Certo? Então, isso é muito louco, assim, né? Tipo, a falta de virilidade nos heróis, isso sim é uma coisa que me irrita, que antigamente não se tinha isso aí, entendeu? Então, eles fazem isso o tempo todo. Então, é isso que me irrita de um Batman ser o Purpurina lá, entendeu? Ou o próprio Nolan, entendeu? Tipo, que escolheu um Batman que não é forte, viril, entendeu? Tipo, o cara, mas ele é tão bom diretor que a gente termina olhando aquele cara meio magrinho, entendeu? E pensando, pai, esse cara é foda, entendeu? Agora tu olha pro Ben Affleck ali, velho, acabou, tá ali. É só tu mandar ele bater nos caras, não precisa mais nada, entendeu? E eles conseguem cagar com tudo. Terminar um pouquinho mais alegre, né? Porque as notas que vão vir aí não vão ser tão alegres assim, né? Então vou colocar uma musiquinha mais feliz. Bom, então vamos seguir a sequência aqui dessa tela, certo? Para dar as nossas notas. Recapitulando, né? Quando a gente fala de filme e série aqui, a gente precisa dar a nota de 1 a 5. Então, 1 vegano, 2 vegetariano, 3 frango, 4 bacon, 5 picanha bacon, mas acredito que vocês só precisam memorizar do 1 ao 3, né? Ou do 1 ao 2, não sei. Não sei como é que vocês estão aí, né? Enfim. Mas, vamos lá então, começando por mim. Gente, não tem como, assim, eu não consigo dar uma nota maior que não seja 1, né, pra esse filme. Então a minha nota pra esse filme é um vegano. E eu já quero aqui, já nesse momento, né, pedir desculpas aí pro Alan, pro Júnior, que eu fiz nesse filme. O Alan, inclusive, perdeu agora até a internet 3G que ele tinha, né, pra gravar sobre esse filme. Então, gente, desculpa, tá bom, por isso, né, então... Poderia ser um filme melhor, né, mas infelizmente não foi. Então a minha nota vai ser um vegano, tá? Um 1. Acho que diante de tudo aquilo que a gente falou, não tem nem o que justificar aqui, certo? Bruno, qual é a sua nota pra The Flash? Minha nota é pior que vegano, vai ser tipo um Ezra Miller, assim, de tão ruim. Porque não tem como ser pior, assim. Flash é um personagem que ele traz muitas possibilidades boas, é um herói que tem uma história muito legal. Vários Flashes dos quadrinhos, todos são bons, não tem um Flash ruim no quadrinho. Os caras conseguiram fazer aquilo lá, então não tem desculpa. Certo, então, Fernanda, qual é a sua nota pra esse filme? Então, não tem jeito, é vegano, porque assim, para o filme ficar ruim, ele tem que melhorar muito. O Junior falou que o problema não é o filme não é ser simples, né? Então, o problema desse filme é que ele é simples demais. Ele é simples em roteiro, ele é simples em CGI, ele só não é simples em gasto, porque contratou um monte de ator bom, um monte de ator famoso, mas não entregou nada. Um dos melhores personagens que tem, que é o Flash, que é um personagem que eu gosto muito, mas que não souberam trabalhar. Então, é um filme que, se a gente quiser tirar algum valor moral, a gente tem que tirar, assim, como não ser. Então, como não ser um herói com o Flash, como não ser um imaturo e responsável com o Flash, como não ser uma boa heroína com a Supergirl, enfim, como inverter papéis. Eles ensinam como inverter papéis, porque um é um frouxo e ela é viril até demais, inclusive. Então, realmente, esse filme é uma decepção. E realmente, eu não tinha tanta expectativa no filme. Mas ele tinha a possibilidade de resetar o universo e dar um pouquinho de esperança pra gente. E ele não fez isso. Então, a única coisa que eu esperava do filme, ele não fez. E aí não dá, né?
Isso aí, nota 1, né? Então não seguiu o exemplo nem como Flash, nem como Ezra Miller, né? Também tem esse Não, detalhe. é verdade. Não sigam o exemplo do ator, pelo amor de Deus, gente. Ai, ai. Vamos lá então, Alan Carrion. Qual é a sua nota? Eu sou clubista demais, então, por conta do I'm Batman, eu dou um vegetariano, né, por causa do Michael Keaton, que realmente foi ali os pontos altos do filme, se é que teve, ou ponto, sei lá, pulinho de anão, que posso chamar. Assim, ali aquela cena na Rússia, quando eles foram resgatar a Supergirl, achei muito boa a participação do Michael Keaton ali, né? Nem parecia um tiozinho que tá quase de muleta já. Mas o resto, cara, assim, uma das maiores decepções depois da Liga da Justiça do Joss Whedon. Não sei nem o que dizer e, enfim, é aquilo que o Júnior falou, acho que tem que começar a me ocupar com coisas mais altas, porque futebol já me dá tristeza, agora o filme que eu gosto já me dá tristeza, né? Então, NBA, cara, NBA é legal, vai por mim. Eu sou capaz de escolher o pior time da NBA pra torcer, eu vou torcer. Eu sou péssimo de escolha, ultimamente. Mas pelo menos, assim, em termos de futebol, a minha esposa, que tá indo dormir, ela pode ficar muito tranquila nesse sentido, né? Se um dia chegar uma proposta de adultério, eu vou dizer, cara, eu torço pro Inter. Não tem, eu já sou fiel demais. Então não vai rolar. Eu sou um homem fiel, eu sou o cara que se mantém fiel, internacional, e continua tendo esperança que um dia a DC vai lançar um filme digno do selo e dos heróis que tem. Simplesmente mostra a chancela de carimbo de fidelidade. É o que resta para essa noite, por isso que eu digo nota ali vegetariano, por conta de Michael Keaton e ter feito ali um pouquinho de um afago no espectador e do fã de mais tempo. Maravilha, então nota 2, né? Essa cena, por exemplo, do resgate dela eu dormi. Essa cena eu não lembro. Então, Pois essa cena eu dormi mesmo. Dizer que até o Keaton foi tão previsível que eles conseguiram tirar, porque é um baita ator, entendeu? Fez bem ali o que mandaram ele fazer, só que o problema é que o que mandaram ele fazer foi uma cagada. Tipo, que tristeza. E agora, tipo, quando é que vai ter um filme do Flash daqui 20, 30 anos? Tipo, esperou todo esse tempo. É um personagem tão legal, né? Que essa questão da super velocidade, que é uma coisa que sempre foi um personagem que marcou todo mundo na infância, né? E aí eles conseguiram cagar. Bom, a minha nota só não é 0, quebrando as regras, certo? Porque tem Batman no filme. E sempre que tem Batman, pelo menos um merece ganhar. E eu, como viúva do Ben Affleck aqui, certo? Gostaria de dizer que, mais uma vez, em protesto aí ao Vampiro que Brilha, que os caras conseguiram desperdiçar um ator que conseguiu fazer a gente gostar de um contador, cara. De um contador, entendeu? Verdade. Os caras querem me enlouquecer. Quando eu penso no Ben Affleck, eu lembro daquele filme Pearl Harbor também, que é muito bom, com ele. Armagedon também, com ele, muito bom. Essas não vão, Demolidor, né? Não, Demolidor não. Que Demolidor? Não, e ele fez uma aparição ruim agora nesse do filme da Nike, né? Do tênis do Jordan. Acho que é o filme Air Jordan, acho que é o nome. Do Air. E eu achei ele, tipo... Mas depois, parando pra pensar, eu já conheci um empresário ali de Porto Alegre, que uma vez eu prestei uma consultoria pro cara, que era igualzinho aquele personagem do Ben Affleck, daí eu voltei atrás e pensei assim, de fato existe gente tonga assim, tem razão, tá certo. Maravilha, então, né? Então, fechamos aqui com vários 1 e um 2 ali da parte do Alan, certo? E se pudesse, alguns aqui dariam 0, né? Então, para seguir as regras do Bacon, então ficou com 1 mesmo, né? Mas é isso, né, gente? Olha, então, gostaria de agradecer muito. Alan, muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Júnior, muito obrigado também pela sua disponibilidade, aí colocou as crianças para dormir. Valeu mesmo, tá bom? Vocês são sempre bem-vindos aqui no Bacon, né? Sintam-se como membros aqui desse podcast. Tudo bem, cara, mas eu ainda não te perdoo que tu teve aqui em Gramado, aqui perto,
certo? E não veio visitar. Então, isso ainda tá mal resolvido aí no nosso relacionamento de amizade, tá bom? Tem 1 ano, poxa, olha aí. Eu fiz 1 ano agora. Mas o que eu fiquei sabendo hoje também já fez eu lembrar de ti de outro modo. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Maravilha. E Alan, muito obrigado, viu? Novamente aí. E você sempre falou disso, né? A gente tá devendo podcast de futebol agora, hein? Já falamos de Chaves, tem que falar sobre futebol. Aí, por mais que eu deteste torcer pro Inter, eu ainda sei defender o meu time de algumas formas. Listas e listas também. E vou te dizer, Alan, eu tenho um grupo no WhatsApp, que é uma gurizada fiel. Eu tenho um projeto que um dia eu vou ter um podcast de futebol, assim. Bora? Só pra perder tempo falando de futebol, porque eu tenho certeza que daria certo, porque tem um monte de bongolão igual a gente que gosta de ficar perdendo tempo, assim, com futebol. É uma coisa de louco, né? E aí, pelo menos, a gente ganharia uma grana no YouTube. O pior de tudo é que tu pensa assim, cara, racionalmente tu para e pensa, por que eu me estresso com uma porcaria dessa que não me traz benefício? Grenal, velho. Pra que existe Grenal, velho? É a pior dia, a pior emoção. Antes de ganhar Grenal, a melhor coisa do mundo. Mas antes de um Grenal, é uma coisa que faz mal, sabe? Tipo, pra que isso, velho? Pra que? Por isso que gremista colorado odeia Grenal em mata-mata. Odeia, Deus o livre, Deus... Se puder não ter, melhor. Tá louco, não dá. Faz muito mal pro coração, a gente, pra alma, assim, pra salvação. A gente esquece de Deus mesmo nessas horas. Inclusive, o que a esse gente podcast... fala pros adversários não tá no gibi. Inclusive, eu tô numerando aqui, né, as pessoas que poderiam participar desse podcast aí sobre futebol. E também tem um outro palmeirense aí que dá pra entrar nesse podcast aqui também, hein? Que é fanático. Eu acho que assim, ó. Vamos estabelecer coisas. Vamos falar de futebol com pessoas que experimentam o sofrimento no futebol. Ganham esporadicamente, mas experimentam o sofrimento. O palmeirense não sabe o que é sofrer há muitos anos. Não, Palmeirense, Flamengo. Palmeiras até 2015 era só desgosto. Eu ia no jogo sabendo já o resultado, pelo amor de Deus. Tem que chamar... Jesus veio buscar os santistas, os corintianos, os colorados. Não pode faltar um vascaíno, um colorado. Conheço um vascaíno, muito Existe bom também. Ainda? Existe, pior que existe. Conheço um vascaíno, hein? Olha aí. Isso aí, pessoal. O Valeu pelo convite aí. Tem um lugar ali, olha, ou tem penas diminuídas no purgatório, ou vai direto pro céu, porque o vascaíno, você manter vascaíno, olha... Tá. Não à toa o símbolo do Vasco é uma cruz. Isso aí, né? Então é isso, né, gente? Obrigado. Também quero agradecer os nossos ouvintes. Todos os links que eu falei lá no começo estão na descrição. Então vai lá e nos ajuda se você quiser nos apoiar. Siga aí todos os perfis, né, dos nossos convidados. Acompanhe o trabalho deles. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.